A gente vem falar sobre o seu tema, envelhecer, que não é o meu, né? É o seu. É, você não passa por essas coisas, né? Ah, não, eu não vou passar. Adivinha o que eu estou olhando aqui? O que é que você está olhando? Eu estou procurando coisa, mas eu Hum, não posso ver mais hum. porque você já está aqui, deixa eu ver. Não, aqui já achei. É isso aí, pronto. Cris Jacilene Pita, Gordinho, sim, diga aí. De que forma esse você tema quer é bom. envelhecer, meu filho? De que forma você busca envelhecer? Tá se preparando para isso? Você já está Eu com o acho um pezinho lá, né? tema. Eu já estou lá, né? Eu acho um Ai. tema bom, acho um tema Hum, prático, importante. E a gente uhum. pode dar muitas dicas, muitas sugestões pessoal hoje sobre como fazer para que esse processo aconteça da melhor maneira possível, porque como você bem colocou, né, Cris, na chamada ali, é Hum. inevitável, né? É inevitável. É. A Sei que única morra forma de evitar a envelhecimento é a morte. Entendeu? Eu sei que morra antes, né? Mas, como ninguém sabe, né? O que é que virá depois de amanhã, é melhor se preparar hoje. A gente costuma dizer, né? Até fiz uma chamada aí nos stories que a gente costuma dizer assim, que as pessoas ainda estão. A gente não tem essa questão de prevenção, né? E as pessoas vão buscar, sei lá, se tratar, ou quando eu ficar mais velho, quando eu ficar velhinho, eu vou caminhar, eu vou me aposentar e vou fazer minhas caminhadas, né? Ou vou melhorar isso, vou melhorar minha alimentação, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Na verdade, envelhecer se faz agora, né? Se eu estou nessa idade, sei lá, adolescente, nessa parte adulta, né? Profissional, tô da faculdade, é nesse momento que a gente já começa a pensar, né? Tantas pessoas pensam em aposentadoria, né? Embora a gente tenha aí uma questão de aposentadoria muito precária no nosso país, mas com a saúde, o corpo da gente é a mesma coisa, principalmente a mente, né? Hoje a gente percebe, hoje se fala muito, né? Hoje o Brasil acaba se tornando um país de pessoas idosas, né? Você vê hoje, se a gente for buscar aqui em Salvador, em alguns bairros mais antigos, né? Se você chegar ali no Corredor da Vitória, por exemplo, a gente vê muito idosos, né? Caminhando, né? Então você vê assim, e muitas pessoas não se preparam, né? São essas questões. A geriatria, por exemplo, falando da área médica, né? A geriatria hoje tem um crescimento muito grande. Até então as pessoas não procuravam geriatra. Você pode falar muito bem sobre isso, né? Que é da área médica. E os geriatras hoje já têm uma ascensão, né, nessa busca. Os próprios outros médicos, né, colegas, já começam a indicar, que eu sei porque meu pai, minha mãe, né, os próprios médicos clínicos dizem assim, não, agora está no momento de você ir lá para a geriatria. E as pessoas têm ainda também um preconceito, né, sobre isso. É Fala aí um pouquinho. verdade, Cris, é verdade, você tem toda a razão. Não, assim, ó, existe o preconceito porque existe aquela ideia falha de que o geriatra é o médico do velho, né? Vamos chamar Do assim, velho. da forma pejorativa. E não é isso, não se trata disso. Na verdade, o geriatra ele tem que ser um gerontólogo. Então, ele tem que ser um estudioso do processo de envelhecimento. É bem verdade que não são todos que se dedicam dessa forma, mas muitos hoje sim se dedicam a isso e a gente na ortomolecular também se dedica muito a isso. Você sabe Uhum. disso que a gente fala muito sobre esse assunto e está dentro do escopo do que a gente cuida, que é prevenção, no caso, prevenção do que seria um processo de envelhecimento ruim, um processo de envelhecimento com perdas funcionais, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Porque como a gente fala, né, Cris, a natureza só quer a gente aqui até os 40. Passou É. dos 40, você está no lucro. O pessoal pensa que passou dos 80 está no lucro, não. Teoricamente, pessoal, padrão natural, passou dos 40, você está no lucro. Então já é importante estar trabalhando para que você consiga chegar nessa faixa bem e consiga se manter bem pelo maior tempo possível, né? Como o Cris falou aí, buscar o envelhecimento, até porque a alternativa, eu acredito que a maioria de vocês não esteja interessado, né? A alternativa ao envelhecimento. E para fazer isso, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer que nós vamos indicar para vocês hoje. Tanto na área da nutrição, quanto na área do comportamento, em outras vertentes não nutricionais, quanto na área até do uso ou não dos medicamentos. Porque, Cris, eu tenho visto hoje uma coisa que a gente também conversa de vez em quando lá no consultório, Uhum. que é um uso indiscriminado de alguns medicamentos para dar um boom, digamos, um boost em determinadas funções,
sem parar para pensar que aquilo pode causar um prejuízo no futuro. Então, isso também é importante. Para você ter um processo de envelhecimento saudável e que você consiga se manter o mais saudável possível por mais tempo, você precisa ter um cuidado com a máquina para não forçar o motor demais, porque senão você encurta o tempo de vida médio do seu corpo. Ou você encurta o tempo de vida médio do seu juízo, né? Então, é o que eu falo. Tem algumas coisas que a gente vê o pessoal usar hoje em dia. Porque eu vou intensificar isso ou aquilo. Tá, bacana, que legal. Ó, a professora Clélia. Oi, professora, boa noite. Boa noite, minha querida. A Rose também está dizendo aí, boa noite, queridos. Boa noite, Rose. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque também faz parte, né? Faz parte do que a gente vai dizer hoje. Então, vamos falar sobre que estratégias usar, como fazer, né? Para você justamente conseguir um envelhecimento mais saudável. Não é não, Crispita? Com certeza, isso não significa que quem já está lá, né, assim como Adolfo, na idade, né, que também não se cuida. Não é que a questão só da prevenção, que a gente vai falar aqui um pouquinho, e que o básico sempre vai ser o básico, a base sempre vai ser a base, que é a alimentação. Não adianta, né, Adolfo? Não adianta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu estava fazendo até um post, acabei nem postando hoje, que era mais ou menos assim, você não sabe nem que alimento comer, você não sabe nem fazer agachamento direito, e você está pensando em suplementar, né? Seria mais ou menos isso assim, que estava bolando, né? E acabei não postando. Mas enfim, então é mais ou menos isso, mas né? Como é que eu quero, boa. Né? Como é que eu quero chegar lá, né? Como é que eu quero a questão do envelhecer? E as pessoas, quando falam em envelhecimento, elas buscam muito uma questão muito mais material. Eu vou estar aqui, eu vou estar aposentado, eu vou estar viajando, eu vou estar fazendo isso, aquilo, eu vou ter coisas. Mas quando a gente vai falar justamente, mas de que maneira você vai ter isso? Ok, a gente precisa trabalhar hoje. Ninguém vai dizer que não. E do jeito frenético mesmo que a gente leva a vida, a gente vive num país capitalista, né? No mundo capitalista, por assim dizer. E a gente tem que ter as coisas, realmente. Agora, se eu não busco, principalmente a saúde, né? E aí a alimentação como base, e é por isso que eu digo, né? Eu vou na nutricionista para emagrecer. Eu vou na nutricionista porque estou com o açúcar alto, colesterol. Não, eu vou na nutricionista, eu vou buscar um médico ortomolecular porque eu estou pensando no meu envelhecer. E principalmente quando a gente tem um histórico familiar. Aí eu adoro falar dessas questões de histórico familiar. Se eu já tenho, né, dentro de minha família, algumas questões que eu vejo, eu percebo que pode, sim, acarretar em mim em algum momento, eu acho que já é mais do que buscar, né, o profissional, já que se você não sabe fazer sua alimentação correta, se você não sabe fazer seu agachamento, e se você está procurando tomar coisas que às vezes a televisão indica, a internet, sei lá o que, as redes sociais. Né? Então, a alimentação como base. Se eu tenho uma alimentação como base, né, uma boa alimentação, quando eu digo alimentação adequada, uma alimentação estruturada para o que você vai responder diante dos seus exames, que é outra coisa que a gente fala muito aqui, né, Adolfo? Trabalhar os exames. Os exames que a gente passa, o pessoal fala, o catatal de exame, chora, é muito sangue. Né? Mas são exames que, na verdade, nada mais é do que são exames preventivos. Né? A gente está buscando ali justamente isso, para que daqui a algum tempo a gente já tenha visto, já percebido algo e que a gente consiga resolver, ou pelo menos cuidar, ou amenizar. Eu falei da alimentação, né? Eu entendi. Mas falando de alimentação ainda, Cris, tem algumas coisas fundamentais que a gente pode deixar para o pessoal em termos de alimentação. Sim. Né? Então, eu diria que a primeira de todas, essa coisa que se fala recentemente como a ideia do comer comida de verdade, Sim. mas indo para o lado do não comer alimentos processados, né? Evitar os alimentos processados, ou pelo menos não comer mesmo alimentos processados. Aquelas ideias que o pessoal fala, olha, nada que venha em pacote, olha, nada que venha, né, que tenha uma validade longa, porque, de fato, são coisas que estão tão alteradas, tão modificadas, que nosso organismo não foi feito para lidar com elas. Não. E se tem uma coisa, pessoal, que nosso organismo é bem adaptado. Então, ele é bem adaptado às coisas que foram, às quais ele foi submetido ao longo aí de milhares e milhares de anos. Ele não é adaptado para coisas que existem, às vezes, viu, Cris, há menos de 20 anos.
que muitos dos gêneros alimentícios que a gente vê se usar com muita frequência hoje são coisas extremamente recentes. E mesmo que sejam mais antigas, mesmo que sejam coisas do início do século passado, em termos evolutivos isso ainda é muito recente. E a gente não tem estrutura, vamos colocar assim, adaptada para isso. Então, se eu quero buscar uma alimentação que vá me favorecer, acho que essa seria uma regra interessante, né? O que você acha? Sim, sim, com certeza. Uma regra geral que dá para todo mundo, né? E uma regra básica. Né? Justamente, se você viu esses dias também, eu fiz a comparação de que alimentos, na verdade não são alimentos, né? Produtos alimentícios, a gente poderia comparar com produtos de limpeza, de tanto aditivo que tem dentro de um produto, principalmente esses empacotados, né? Dentro de latas, ensacados. E a gente poderia sim, porque se a gente for fazer uma lista de um produto de limpeza e um produto alimentício, do que tem de aditivo químico, né, para dar cor, para dar sabor, para dar cheiro, para dar crocância, olha quanta coisa, tudo isso é aditivo, adicionado a esses, né, produtos alimentícios. Eu fiz a brincadeira de fazer uma comparação com um produto de limpeza, porque não tem como não ser, né, tanta porcaria que a gente ingere dentro desses produtos e é o que vai justamente fazer com que a gente envelheça mais rápido sem saúde, porque envelhecer é aquela história, é inevitável. Mas esse envelhecer rápido, e quando a gente está falando em envelhecer rápido, a gente está falando nesse envelhecer ruim, com dores, né, as enxaquecas, as dores musculares, articulares, e que sim, também, falando ainda de alimentação, vem através dos alimentos ruins, né, desses alimentos que normalmente as pessoas tendem a comer. A gente não está dizendo que você nunca vai comer, ou que você nunca possa comer, mas que você faça disso, né, algo muito esporádico, né, os fast foods da vida. A Adolfo não come isso? Claro, eu não como isso? Claro que a gente come. Agora, é sempre, é todos os dias? Não. Agora é aquela coisa assim, é a comida de verdade, né, foi igual a história também do frango, né, onde as pessoas me perguntaram, você disse que frango não tem hormônio? Teve uma pessoa que me questionou. E meu frango, meu pintinho, ela disse assim, meu pinto em casa, ele demora não sei quantos dias para crescer dentro de uma granja. Eu disse, mas é óbvio. Ali a gente está falando de uma questão comercial. Agora, não é melhor eu comer aquele frango da granja lá, do que eu comer um pacote de biscoito, né? Ou um pacote, sei lá, de salgadinho? Ali a gente ainda se considera um alimento de verdade, porque é um animal que vai ser abatido, mas ele precisa crescer, porque o comércio está aí, então o comércio tem pressa. E até a questão também aí é marketing, visibilidade. Quanto maior um frango, mais a gente quer comprar, a gente quer aquele frango maior. Isso não significa das questões hormonais, porque existe lei para isso, né? Algumas leis que proíbe dar hormônio a um frango para um crescimento. Obviamente que ele tem o quê? É como a gente vai comer ração. E a ração é a base de aveia, de milho, né, daquelas bagaças doces que a gente vem falando aqui, de alguns cereais. Então vai fazer ele crescer, tá ali o tempo todo, sobre uma luz, né, muito forte, ele vai se estressar. Nesse estresse, é tudo comparado com a gente. Nesse estresse, ele vai estar comendo o tempo todo e só tem aquilo ali, ele vai estar comendo, ele vai estar crescendo, ele vai estar engordando. E aí ele vai ser comercializado, vai ser abatido, né, porque essa é a tendência, esse é o objetivo da indústria, né, que vai fazer o comércio do frango. Então, obviamente que esse frango, aí outra coisa que eu tinha dito a ela, e aí esse frango está tudo confinado, né, todo mundo juntinho, ninguém está caminhando, ninguém está andando, né, e o pintinho dela lá está ciscando o tempo todo pelo quintal. Ele está fazendo exercício físico, ele está se movimentando. É por isso que uma carne de frango de quintal, que as pessoas, né, falam, um caipira, é mais dura, o osso é mais duro. Por quê? Porque ele está trabalhando. E é isso que a gente deve fazer. O osso, né, é mais Olha duro, não. Tem osso de verdade, né? Porque o osso verdade, de granja, né, é um negócio delgado, capaz frágil. De quebrar um dente, né? É verdade, é verdade. Então, assim, por quê? Porque esse pintinho está se movimentando, ele está ali ciscando, né? Ele não está comendo em grandes quantidades. Ele anoitece, ele vai ter lá um puleirozinho para ele sozinho dormir, né? Então, ele vai ter um crescimento saudável, um crescimento... Ó, gente, estou fazendo a comparação de um frango com a gente, mas é bem isso mesmo, né? Não, eu achei fantástico. Não tem muito plano de correr. Porque eu achei fantástico. E eu gosto de lembrar uma coisa, Cris. As seleções dos frangos, para poder ir qualificando, né, por cruzamento mesmo,
começaram em parte na Alemanha, lá para a década de 1910. Então também tem isso, né? Esses frangos vêm sendo selecionados para poder escolher os que crescem mais rápido, os que crescem mais, a esse tempo todo. Como o ciclo de vida do frango é curto, em mais de 100 anos dá para você selecionar quantas gerações, né? Então teve isso também, né? Essas matrizes, pessoal, essas matrizes são mais ou menos fixas. Não é galinha selvagem, ninguém vai procurar isso na natureza, não. Essas galinhas de granja, elas vêm de matrizes mais ou menos fixas. Então, isso tudo é importante falar, e foi bom você ter feito esse esclarecimento, Cris, porque realmente fica muita lenda, né? Fica muita lenda que acaba atrapalhando o pessoal, né? A mesma coisa de achar, por exemplo, que um ovo de granja é ruim. Eu falo para o paciente, não, o ovo de granja não é ruim. Ele pode até ser menos nutritivo do que o ovo da galinha de quintal. Mas ele ainda é um ovo, ainda é nutritivo, e é melhor ovo de granja do que o não ovo, né? Do que não comer ovo. Então ainda vale mais a pena ovo de granja do que não comer ovo. Hein? Eu tô enjoada de ovo. Eu vou comer pão. Como ovo, né? Enfim. Você já viu alguém enjoar de pão, Cris? Ninguém enjoa de pão. De pão ninguém enjoa. Né? Professora Clélia disse que ela obedece a gente, viu? Muito bem. Você é uma disciplinada. Professora Clélia é um exemplo. Ela tá linda, ela tá ótima. Graças a Deus. Né? Então, a gente deu um exemplo de como buscar esse envelhecer, né, com qualidade de alimentação, menos processados, mais comida de verdade. Eu diria aí também, dentro desse item, embora não seja alimento, mas que vai nutrir as questões da célula, água, né? Eu acho que água é importante, muito importante, né, por sinal. Tanto para toda a questão, né, das idades, e quando a gente sabe que quando vai chegar ali aquela idade, né, terceira idade, melhor idade, idoso, a gente sabe que a água realmente diminui por uma questão aí até funcional, né, de não sentir mais aquela vontade, não ter mais sede, ou não querer mais, achar que já bebeu porque esqueceu. Então, assim, começa também agora, acho que é uma dica, né, Adolfo, de, obviamente, que a quantidade de água, a gente vai depender muito, tá? Existe um cálculo, mas essas coisas a gente diz mais no consultório, porque a gente tem que ver outras coisas também, outras questões que você come, né, para ver se tem água metabólica, o que a gente pode estar fazendo, mas a água é importante. E não existe, 2,5 litros, 3 litros, sei lá, beba água, tá? Não esqueça de beber água, porque o grande lance é esse, não esquecer de beber água. Manter um fluxo regular, até porque beber água muito de uma vez só não vai fazer o mesmo efeito de você distribuir ao longo do dia, né? E foi bom você falar isso, Cris, porque tem muitos aspectos, pessoal, que a gente só consegue passar para vocês no consultório mesmo. Porque a assistência ortomolecular ela é individualizada. Individualizada ao extremo, tá? Então é muito comum eu ter no consultório, o Cris também passa por isso. O paciente que chega e fala, por que você passou tal coisa para fulano e não passou para mim? Né? E a resposta sempre é porque fulano é fulano e você é você. Então a gente precisa de fato trabalhar com individualização, porque senão a gente não está fazendo assistência como a gente deveria. Não é isso mesmo, Cris? Com certeza. E uma outra coisa que a gente pode falar também, né, uma dica bacana para cuidar, né, desse envelhecer, a gente chega lá pra frente, acho que é a questão da suplementação. Obviamente, como a Du falou, existe algo muito individualizado, a gente precisa ver exames, tudo, mas assim, algo que não pode faltar, né, hoje, acho que hoje, eu vou dizer um, você diz outro, depois a gente pensa se tem mais outro, obviamente que a gente vai dizer aqui valores, porque, como a gente falou, muito individual. Mas acho que o que não pode faltar hoje é vitamina D. E quando eu falo vitamina D, eu falo em tomar sol, tá? Tomar sol é importante. E a questão da suplementação também. Eu acho que é um dos parâmetros, assim, primordiais para também o envelhecer. Obviamente, para esse momento que a gente vive, na questão de imunidade, outras questões também das funções do nosso organismo. Mas até para chegar lá e chegar bem. O que você acha do tomar sol e suplementar a vitamina D? Eu acho fundamental. Tá? Tomar sol para a produção da vitamina D. Lembrando que a vitamina D vem do colesterol. Tá? Então, sim, é claro que aquele paciente que está fazendo essas terapias equivocadas ainda, de baixar colesterol a todo custo, vai ter problemas nessa área. E que mesmo quem toma sol adequadamente tem uma boa reserva de colesterol, provavelmente vai acabar precisando de algum grau de suplementação, porque a gente hoje trabalha com a vitamina D não em níveis apenas nutricionais, mas em níveis realmente farmacológicos, né?
para ter ações específicas sobre a saúde, prevenindo doenças. Então, a vitamina D, eu concordo com você, entra como um suplemento que não pode faltar no processo de envelhecimento, e aí eu coloco outro, Cris, que para mim é creatina, né? Sim. Creatina, para mim, é um suplemento que não pode faltar no processo de envelhecimento. Muita gente pensa na creatina como um suplemento que é usado apenas para ganho de massa muscular. Mas não, a creatina favorece a célula muscular e favorece muito também os neurônios. E ela é importante e interessante para a preservação da cuca. Então, assim, além de todas as propostas comportamentais, a gente vai falar algumas ainda hoje, usar a creatina de uma forma regular. É claro que a dose precisa ser ajustada, então a gente precisa fazer uma consulta, exames para avaliar isso. Não é você chegar no balcão, comprar e usar de qualquer jeito, tá? Mas usar a creatina de uma forma regular, para mim, também é mais uma coisa que vai ser extremamente útil no envelhecimento saudável. Né? Favorecer aí musculatura e neurônios. Eu posso dizer também mais um que eu gosto muito, você também eu tenho certeza que você gosta, e que para favorecer tudo isso é o magnésio. Obviamente que a gente já fez uma live aqui dos sais de magnésio, né? Aí a gente vai estudar, né, o paciente, qual é o magnésio que de fato ele precisa, mas hoje o magnésio, né, eu acho que principalmente até porque, Adolfo, a comida da galera tá muito ruim, né? E a gente sabe que acaba faltando muito desses minerais, dessas vitaminas, mas o magnésio eu acho fantástico para trabalhar esse processo, né, do envelhecer. Gente, a gente não está aqui, todo mundo tem que tomar suplemento, são vários suplementos. Não, mas diante do que a gente vê hoje, e eu acho que não é pouco, né, Adolfo? Não tem esse que entre no consultório que não esteja faltando alguma coisa. Primeiro, por uma alimentação ruim, e por mais que faça uma alimentação ali meia boca, ou não, eu consigo comer algumas verduras, alguns legumes, tal e tudo, mas nunca consegue esse aporte que a gente deseja, né, de colocar valores consideráveis para, pensando no seu momento agora e no seu momento futuro, porque a gente está falando do momento futuro, né, desse envelhecer. Então, eu não vejo ninguém hoje, sinceramente, eu não sei se é Adolfo vê, mas assim, que a gente não precise estar suplementando alguma coisa. Obviamente, voltando, suplementando com responsabilidade. Não é qualquer coisa, vou te botar aqui. Porque a gente sabe que zinco é importante para né, as questões também do envelhecer, selênio é importante, complexo da vitamina, complexo B é importante, cálcio, ferro, são várias coisas. Mas assim, hoje você necessita de quê? A gente está pensando no hoje para o futuro. Hoje o que você necessita? Né? E a gente começa a ajustar. Porque o grande problema, outro problema que eu vejo muito, viu, as pessoas chegarem e dizer assim, não, o médico olhou meus exames, né? Hoje mesmo foi um desses casos. Disse que minha vitamina D estava boa. Isso levou um exame de outubro. Mas ele suplementou aqui, não? Não, quer dizer. Aí eu fui passar uns novos exames. Assim, aquele exame de outubro, ele estava lá, uma vitamina D lá de 26. Pensa. Teve Covid, não sei aquela coisa. De 26. Outubro do ano passado. Não fez nada, não suplementou, né? Como será que está hoje essa vitamina D? E todas as queixas que ela ela relatou, né? De cansaço, né? De fadiga, queda de cabelo, esse ano, aquela história toda que a gente sempre fala aqui. Quer dizer, então, são essas questões que as pessoas pensam assim, vocês tudo querem suplementar, que a gente vê também, né, os postzinhos aí, gaiatinhos das redes sociais, tudo é suplemento, tudo vocês têm. Mas não é, porque a gente sabe que a alimentação não é boa. A Adolfo usa um termo, né, somos urbanoides, então a gente tá aí o tempo todo estressado, tomando baforada na cara de engarrafamento, né, de poluição, estresse, nervoso, uma alimentação que a gente não sabe fazer adequadamente, né, no sentido de cozinhar demais ou deixar de fazer o cozimento correto, tudo isso também prejudica. Isso é da parte dietética nutricional, né, não tem para onde correr. E a gente ensina isso também em consultório, de como vai fazer as questões, né, de determinados alimentos, os próprios chás, que as pessoas acham que chá é bobagem, então as próprias preparações de chá, olha quanta coisa, né, que vai faltar, né, e que vai capengar no momento que você achar que pode fazer isso só. Então não é só uma questão, né, Adolfo, de a gente está passando porque a gente está passando, né? A gente está passando porque a gente está querendo prevenir. Eu acho engraçado uma pessoa passar por você, aprender tantas coisas assim, personalizadas, individualizadas,
e achar que uma consulta é cara. Que é caro. Chega a ser engraçado, né? Eu falo, pessoal, sempre o seguinte: consulta desse tipo é investimento. Você está investindo na sua saúde e na sua vida, né? Porque os aprendizados que vocês levam quando fazem esses trabalhos, eles ficam para vocês, né? O nosso grande ativo não é os belos olhos azuis, não. O nosso ativo é justamente o que nós temos para passar para vocês, mas de uma forma individualizada. Porque alguém pode dizer, mas eu posso procurar essa informação e encontrar. Pode procurar e encontrar. Agora, até você conseguir adequar para você, no meu caso, são 32 anos estudando. Então, assim, acho que vai levar um tempinho, talvez não seja muito prático, né? Então é importante lembrar disso. E, Cris, eu gostei que você lembrou do magnésio, porque tem uma coisa. O magnésio é um suplemento que eu não consigo ver quem não precise, pelo menos aqui no Brasil. E você tocou no termo urbanoide, que é o termo, né, que eu gosto muito de usar. Justamente, o que eu falo? O pessoal fala assim, ó, nós vivemos vidas que nós não fomos desenhados para viver. Nosso organismo não foi feito para viver da forma que a gente vive. Então isso acaba gerando demandas muito particulares. E essas demandas particulares, a alimentação, por mais rica que ela seja, ela não vai atender. Não adianta. Você não vai conseguir, pela via da comida, pura e simplesmente, chegar nos níveis de micronutrientes que você precisa para encarar essa porrada. Tá? Se a gente fosse ter uma vida bucólica, né, Cris? Fôssemos viver com nossas famílias no campo, e a única preocupação fosse uma coisa bem paradisíaca, tá? Não estou falando do campo de quem trabalha no campo, estou falando uma coisa paradisíaca de filme, com aquelas cancelinhas bonitas, preocupado só se a vaquinha vai dar leite, se a galinha vai botar ovo e se vai chover, a gente não precisaria de suplementação assim. Só que a nossa vida, infelizmente ou não sei dizer, aí é uma questão filosófica, ela não é dessa forma. Então a gente precisa suplementar. E pensando então, voltando para o tema bem diretamente agora, pensando então em implementar coisas para garantir um envelhecimento mais saudável, melhorado, que busque me garantir as minhas capacidades funcionais, eu vou precisar de suplementação. Tá? E a gente citou 3 suplementos aqui, mas pessoal, existem N suplementos. Isso. E não vale a pena, a gente pode até fazer uma live depois, Cris, só listando e falando dos benefícios de cada um, mas tem um detalhe que eu vou relembrar, que você já falou, eu vou falar também. Não é a questão de vocês irem simplesmente a uma loja, comprarem os suplementos e começarem a usar. Mas eu sei a dose certa. Não existe dose certa. Não. Isso tem que ser individualizado e tem que se relacionar coisas com outras coisas. Então, se eu vou usar um suplemento X, é de uma maneira. Se eu vou usar o X junto com o Y, pode ser de outra maneira. Se vai ser o X, o Y e o Z, pode ser de mais 3 ou 4 maneiras diferentes. E assim, fazer essa salada de fruta funcionar, pessoal, isso é trabalho da gente. Então, assim, não se sintam estimulados a ir comprar suplementos de uma forma indiscriminada, porque a ideia não é essa, tá? De maneira alguma, né? Então, Cris, a gente falou de suplementos, a gente falou de alimentação, né? Sim. Deixa eu Você quer partir para aqui? Não, Jacilene, ela está perguntando, e o cálcio? O cálcio, eu vejo grandes questões para todo mundo, né? Eu vejo assim, o médico passou cálcio para mim. Que cálcio, né? Meu cálcio está lá. Aí, aquele exame que pede, né? Aquele cálcio sérico, que não, às vezes não vai dizer muita coisa. E aí ela está perguntando sobre o cálcio. Eu acho que é interessante a gente falar sobre o cálcio. Fala aí um pouquinho do cálcio. Vamos lá. Porque cálcio é algo Pessoal, olha só. Você não percebe não que é um mineral que todo mundo fica na dúvida. E tem profissionais que também não conseguem trabalhar a questão do cálcio corretamente. Porque, Cris, na verdade, o que acontece? Essa lenda antiga da necessidade do cálcio para a saúde óssea, ela teve outros motivos lá atrás, ela tem uma relação comercial com a ideia do uso do leite, com as justificativas para o consumo aumentado do leite. Isso veio de fora do Brasil. Foi mais uma coisa ruim que a gente importou. A gente tem mania de importar coisa ruim. Sim, tem tanta coisa boa para importar, a gente importa o que não presta. E isso acabou contaminando as condutas. Partindo da premissa, por exemplo, de que o osso precisa muito de cálcio, que o osso é cálcio. Vamos lá. Pessoal, o osso é uma grande reserva de cálcio. Por ele ser uma enorme, gigantesca, absurda reserva de cálcio, a coisa mais difícil é uma pessoa precisar de suplementação de cálcio.
Eu não me lembro, Cris, quando foi a última vez que eu suplementei cálcio. Deve ter anos. Porque, na verdade, o que acontece, pessoal? O que a gente precisa suplementar não é o cálcio, porque, como eu falei, a gente já tem uma reserva absurda de cálcio. O que a gente precisa suplementar são as coisas que faltam. E o que falta? Falta magnésio, falta vitamina D. Eu posso usar a vitamina K junto com a vitamina D para poder melhorar esse funcionamento. Posso usar uma vitamina A junto também pelo mesmo motivo. Tá? Pensando na fixação do cálcio com o magnésio e os outros minerais no processo de saúde óssea que envolve síntese de colágeno, mineralização da matriz colágena, eu vou pensar na digestão proteica, entra a nutrição de novo, aí sempre vai entrar, porque eu estou falando da digestão das proteínas alimentares. Eu vou pensar na possibilidade de uma suplementação proteica ou uma suplementação de aminoácidos específicos. Eu vou pensar em vitamina B2, B5, manganês, boro, silício organificado. Eu vou pensar em muitas coisas. E tudo isso ainda em cima de uma base que depende de saúde hormonal e de tração. Tração como assim, Dolfo? Exercícios resistidos. Não é caminhadinha, não é corridinha, é trabalho contra pesos. Tá? Então, o cálcio, pessoal, se a gente for colocar ele nesse elenco, ele vem lá em último lugar, depois de tudo isso que eu falei. Sendo que aí vem um agravante. Estudos demonstraram que a suplementação de cálcio em pessoas mais velhas, o máximo que conseguiu foi aumentar o risco de infarto. Porque o cálcio, sais de cálcio soltos, pessoal, calcificam o que não deveria e também se acumulam nas placas de ateroma, que não são placas de gordura nem placas de colesterol. São placas de material inflamatório em tentativa de resolução de uma lesão. Então, olha só, Cris, encher uma pessoa com mais idade de cálcio, na verdade, eu estou aumentando o risco cardíaco dela, o risco cardiovascular dela, né? Isso não é bom, claro, ninguém está querendo suplementar para aumentar o risco cardiovascular, não é verdade? Então, o cálcio tem tudo isso aí implicado. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer realmente uma live sobre alguns suplementos. Alguém já está perguntando aqui, a Zeneide está perguntando sobre a coenzima Q10, a coenzima Q10. Né, realmente é muito boa. Eu, particularmente, eu não utilizo a coenzima Q10 sozinha. Eu acho que ela precisa também estar dentro de outras formações para a gente melhorar. Aí cansaço, energia, a questão também cardiovascular, né? Eu gosto também de trabalhar muito. A coenzima Q10 é fantástico, né, Adolfo? Agora, aquela tipo da coisa, ela sozinha eu não vejo, isso é minha percepção, tá? Eu não vejo muitos resultados, tá? A coenzima Q10, ela teve um boom aí comercial, das pessoas falarem muito, né, para venda, e teve um aumento terrível. Eu lembro que quando estava passando a coenzima Q10 em outros, né, com outras formulações, o pessoal, mas tá saindo caro. Aí os farmacêuticos dizem assim, olha, a coenzima Q10 tem um aumento muito grande. É porque quando se tem essa divulgação, né, eu tenho o meu compadre, ele costuma dizer assim, nutricionista falar que tilápia é bom, tilápia no outro dia aumenta no mercado. Ele começa a dizer assim, se nutricionista falar que não sei o que é bom, você não... Eita, que aí já tá... É assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Ele fica dizendo, você não diga que isso é bom não, criatura, porque quando a gente vai no mercado, uma coisa que a gente está acostumado a comprar, quando a gente vai ver, isso é o padrinho de Breno, né? Não dá ele sempre tá falando nem para negar. Não dá nem para negar. Né? Então, assim, a coenzima Q10 é fantástica, entendeu? Agora, para que objetivos, Eneide? Né? Ok, atividade física é bacana, mas aliado ao quê? Né? Se a gente pensar em melhorar as questões metabólicas, né? Aliado também ao quê? Mas eu acho que é fantástico. Eu acho que vai precisar realmente, se a gente ficar falando aqui de suplementos, né? A gente não vai terminar essa live hoje. Vamos fazer assim, nós não vamos terminar essa live hoje. A semana que vem já faz a parte 2 de hoje. Né? O pessoal já fica sabendo. Aí, pessoal, vocês fazem uma coisa para nós, tá bom? Vou pedir um favor. Vocês avisam mais pessoas, chamam mais pessoas para assistir. Quando a gente divulgar, já que a gente vai fazer parte 2 semana que vem, a gente começa a divulgar logo. E aí, vocês já ajudam a gente a trazer mais gente para poder ver esse material. Lembrando que as lives vão ficar gravadas sempre nos nossos perfis e que também, Cris, quando for postar, me bota em collab para eu poder jogar aqui. E também vou jogar lá no perfil do YouTube, Medicina de Atitude. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreve, assiste os vídeos lá,
Ajuda um bocado seu amigo aqui, pessoal, se vocês fizerem isso, porque a gente ainda não chegou na faixa de monetização. A gente precisa fazer isso para fazer com que o canal lá cresça e a gente possa começar a oferecer mais conteúdos de mais qualidade para vocês, tá? Cris, coenzima Q10. Coenzima Q10 é um suplemento que eu vejo desde quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Então, sempre foi clássico. Ele já era clássico 30 anos atrás. É um suplemento que tem absorção oral bastante ruim. E que, por isso, muitas vezes, quando a gente precisa de uma dose um pouco maior, a gente pode pensar em usar por outras vias que não a via oral. Então, tem a coenzima Q10 por injeção intramuscular, podemos pensar na coenzima Q10 sublingual, né? Tem outras maneiras também da gente pensar em fazer isso. Ela tem esse potencial enorme na capacidade de geração de energia celular. E aí você me lembra uma coisa importante. Suplementação micronutricional, que é do que a gente está falando agora, depende, pessoal, do profissional saber o que o suplemento faz. Então, assim, às vezes vocês perguntam coisas para a gente do tipo, por exemplo, coenzima Q10, eu soube que é bom para o coração. Isso é um conhecimento leigo. Vai lá e compra só a coenzima Q10, né? Mas eu vou falar disso, querido, mas eu vou falar de uma coisa um pouquinho antes. Isso é o conhecimento leigo. Vocês estão nos assistindo que não sejam da área, não tem obrigação de saber os detalhes, tudo bem. Mas quem prescreve tem. Então, cuidado com essas indicações quando vocês virem coisa desse tipo. Então tome porque a Garcinia Camboja, tome porque emagrece. Pessoal, isso tecnicamente não existe, tá? Tome magnésio que é bom para energia. Peraí. Calma, não é assim que funciona. Bote um implante de NADH porque vai te dar mais energia. Oh, meu Deus. Não é assim, pessoal. Então, cuidado. Porque quando vocês virem prescrições, receberem prescrições ou sugestões, vocês precisam perceber se a fonte da sugestão da prescrição entende o que está fazendo. Porque senão corre o risco de, no mínimo, você gastar dinheiro à toa e, numa instância piorada, você ter um prejuízo à sua saúde. Né? Então isso aí não é o que a gente está buscando fazer. Né? É o que a gente mais vê, né? Eu mesmo recebo assim, ó, 300, 200, não vou falar 300 não, mas 299 foda. Eu estou tomando isso, aí só um suplemento, né? Só um magnésio. Eu estou tomando só coenzima Q10. Aí um monte de potinho, aí que eu fico olhando assim, é ruim, não sei se é ruim não. Às vezes eu fico até com preguiça de responder, mas enfim. Fica sem foco, né, Cris? Fica sem meta específica. Fica sem meta específica. Pô, você está tomando magnésio, ok, tem coenzima que é 10, mas é tudo assim separadinho, sabe? Os potinhos que o pessoal vende, aí você fica naquela. Zinco, zinco é muito bom, tá? O pessoal diz, enfim, sozinho uma outra. É complicado. Sozinho é complicado, a gente sabe que, né, não vai chegar onde a gente realmente deseja, que a gente quer. E quando a gente fala também, né, dessa questão do que você está buscando para envelhecer bem, eu acho que não tem como, e aí eu acho que é categórico, é atividade física. Né? É atividade física que você deve fazer antes de você nascer. Eu acho que eu mesmo já fazia atividade física antes de nascer. Olha, doutor Adolfo tem 55 anos, nunca tomei hormônio. O que o doutor acha? A gente aí já fala já isso aí. Então, assim, a atividade física, né, eu acho que não tem. Eu acho que a prevenção, inclusive, melhor, né, obviamente aliada à alimentação, mas é o que vai movimentar essa máquina, né, Adolfo? Para chegar lá na frente com o que a gente fala aqui sempre, né? A autonomia, as questões da funcionalidade, bem-estar como um todo, né? Convivências, relações interpessoais, saúde mental, olha quanta coisa envolve, né? E se a gente for pensar que a atividade física ela vai promover muita coisa. Muita coisa. Não, Cris, olha, a atividade física é uma das poucas coisas que eu aceito como unanimidade. Porque a maior parte das vezes, quando a gente vê essas unanimidades nas orientações, elas estão erradas. Atividade física, não. O que acontece é a adequação do tipo de atividade física para o tipo de pessoa. Que a gente sabe, por exemplo, hoje em dia, que, vamos lá, uma atividade física aeróbica ajuda muito a biogênese mitocondrial. É verdade? É. Mas a atividade física resistida, o treino com pesos,
ele já foi demonstrado como um aumentador da longevidade. Trabalhos mostrando entre grupos um aumento de 8 a 11 anos de vida do grupo que trabalhava musculatura para o grupo que não trabalhava. Então, qual é a melhor atividade física? Poxa, vamos pensar, vai depender muito das necessidades, metas, objetivos, individualidade, mas nós temos dados que mostram que trabalho resistido aumenta a longevidade. Isso hoje em dia já é fato. Então, você está dizendo que a musculação é melhor do que as outras coisas? Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que se você trabalha coisas que envolvam tração, que envolvam puxar, empurrar, que envolvam força muscular, vocês vão estar trabalhando alguma coisa que a gente sabe que melhora a longevidade. Né? E aí tem uma quantidade de modalidades, né, Cris? Muito grande. E entra um colega para ajudar a gente, na verdade dois, né? Que vão ajudar a gente sempre nisso, a gente sempre vai trabalhar junto, que são o educador físico e o fisioterapeuta. Esses dois profissionais entram aí para poder fazer a coordenação dessa abordagem. E pronto, fazendo isso direitinho, concordo com você. Não tem como não falar em atividade física e, pior, não tem como não falar em atividade física resistida. Então, assim, pessoal, quando vocês veem o Instagram da doutora Cristiana, né, que ela faz musculação, crossfit, boxe, surf, futebol, vôlei, cuspe à distância, golfe, mentalizações positivas. O que mais você está fazendo, Cris, agora? Muay Thai. Cuspe à distância. Tudo isso em um dia, isso é ela. Tá? As pessoas, em geral, não conseguem tantas coisas, mas, com certeza, todo mundo vai se beneficiar no processo de envelhecimento de exercício físico regular. A gente tem que falar também, né, da questão, a gente falou aí, alimentação, água, suplementação, alguns suplementos, né, falando de atividade física, e a gente pode colocar também dentro desse contexto, que é coisa que a gente fala muito aqui, o sono. Né? Eu acho que o sono, né, quando a gente começa a buscar dentro desse processo do envelhecer, a gente começa aí tentar dormir um pouco mais cedo. A gente sabe que tem coisas que não são possíveis, gente, mas a gente vai tentar melhorar. É isso que eu estou dizendo assim. A gente busca o envelhecer a partir de agora. Então, assim, é a partir de agora que eu começo a fazer essa higienização, a trabalhar de que forma eu vou dormir melhor, para chegar lá na frente, a gente não ter todos esses problemas, essas doenças que a gente depois pode falar, né, do envelhecimento. Tem doenças do envelhecer que é fato, que vai acontecer, né? Mas se eu posso, pelo menos, né, tentar diminuir isso, né, e deixar mais distante possível. Hoje eu até brinquei também, não sei se você viu, minha avó hoje foi pra praia, né? Eu vi. 98 anos, tá lá na praia, tal e tudo. Quer dizer, 98 anos. Você teve a quem puxar, né, Fia? Né? Toda vez, tá dizendo que quer namorar, Adolfo. Disse que, eu até contei esse caso, mas minha mãe disse que ela tá insistindo nisso. Minha mãe, eu acho que é a suplementação que você tá dando a ela, viu? Que ela tá numa agonia de negócio de namorar, que quer namorar, que não, fica toda hora que então, me liga, diz, cadê só vão olhar os stories de Cris para ver quem quer ser pretendente. Como é o nome dela mesmo? O nome dela é Erotilde, a gente chama ela de Tidinha. Dona Tidinha, entendeu? Está à procura de um amor, então... Vamos olhar lá no Stories de Cris. E ela é tão boazinha, ela é tão boazinha. Ela não enche o saco de ninguém. A bichinha vive a vida dela ó, de boa. Coisa boa. Que quer, né? Então são essas coisas, né? Sempre se alimentou bem, né? Ela teve uma vida eu até contei aqui, né? Um pouco difícil na questão de criar 12 filhos. Enfim, ficou viúva com 38 anos. Mas foi cuidar, né? Foi viver, e foi trabalhar, foi colocar os filhos para estudar, enfim, né? E viajou muito. Eu tinha um tio que tinha um caminhão, né? Era caminhoneiro, ela entrava na boleia e caía no mundo com ele. Então ele tinha assim, viagens para São Paulo, viagens para o Rio de Janeiro, ela ia, entendeu? Não queria nem saber. Viagens, assim, ela acho que uma das netas que ela mais viajou foi comigo. Então, assim, eu dizia assim, vou para não sei onde ela, eu também vou. Aí colava comigo. E a gente viajava, aí foi super. Obviamente que agora, com 98 anos, ela não vai estar fazendo muita questão, quer ficar na casa dela, né? Essas coisas que é normal. Mas, assim, é você buscar, né, essa independência, essa autonomia, e coisa que ela buscou. Com 38 anos, Adolfo, você ficar viúva, né, com 12 filhos, que a caçula na barriga.
É para matar qualquer um, é para deixar doido e cair no mundo e dizer assim, ó, quero saber não. Mas, Né? Mas não, criou, olha, fez, aconteceu, sim. isso, mas você sabe uma coisa? Ficar viúva com 38 anos, com 11 filhos e um filho na barriga, Ah, traz uma coisa para ela. sim, Uma coisa sim. boa, sabe o quê? Ah, Um propósito muito forte. sim, E você vê que o que a gente precisa para fazer as coisas é motivo, né? isso. E o que não faltou para ela foi motivo. E linda a história dela. Por mais que tenha sido um sofrimento, com certeza tenha Sim. sido muitas dificuldades, mas você vê, né? Acaba se compondo uma história linda para chegar uma menina de 98 anos, que eu tenho que chamar de menina, não É, tem jeito, e que está aí saudável e bem. E aí eu acredito que todos queiramos, né, chegar aos 98 anos tão bem. uhum. Especialmente com uma coisa que você falou que eu nunca esqueço, a gente sempre tem que falar nesse termo quando a gente está falando sobre envelhecer, que é a autonomia, né? Pronto, não? A autonomia. Nós E, a- devemos buscar, pessoal, ter autonomia, não é para não dar trabalho para os filhos, a questão não é essa, não. É para a gente poder fazer nossas coisas, e eu né? vou dizer, para dar um exemplo do que a gente vem falando, viu, Adolfo? Ela, e aí tudo que a gente está falando aqui, aí é bom que fala que existe realmente uma pessoa perto da prática que se faz, assim, ela come muito pouco doce, ela não come aveia, tá? Ela come mocotó, ela come bucho, ela come carne, ela come frango, ovos, todos os dias. As suplementações de creatina, eu não deixo de dar creatina a ela. Ela toma, faz uso do HMB também, faz uso Que de whey maravilha! protein. E não é de comer pão, gosta da saladinha dela, mas gosta de peixe, gosta de frango, gosta de osso, gosta de sopa, gosta de caldo de osso. As meninas Dona fazem para Tidinha ela. das Maromba, tá vendo? Ah, Então, assim, brinque. pois teve 3 quedas, não precisou fazer cirurgia, né? Então, teve recuperação, assim, muito rápido, que a gente pensava de recuperação de 1 ano numa cama. Ela disse, quem vai ficar numa cama? Eu mesmo não. Levantou e disse que... E assim, come mocotó, essas comidas que a gente fala de verdade, né? E aí que a gente, quando eu chego no consultório, que eu chego a comentar, né, olha o fígado, tá, não, Deus me livre. Né? Aí volta aquela questão da relação dietética, né? Bora tentar fazer desse jeito, para ver se melhora. Vamos colocar dentro sei lá, o feijão que você gosta, coloca dentro do feijão, tenta triturar isso. Essas questões das receitas que a gente acaba passando. Então, assim, não come trigo, não come aveia, dificilmente um cuscuz. Ela gosta de tomar, às vezes, uma sopa, mas com músculo, porque tem que ter a carne dela, e fora as suplementações. Então, você vê que faz a atividade física, né, a fisioterapia, tal, aquela coisa toda. Tá de bem, muito bem, obrigada. Aí é o que eu Ela é um digo, né? exemplo de praticamente tudo que a gente falou, né? Com certeza, né? E é isso que a gente fala. E colágeno, sim, colágeno também. Acho que colágeno é um dos pontos que eu também tinha colocado, que é importante, né, também dentro desse processo, porque você sempre fala, né, a partir dos 30 anos, né, principalmente as meninas, creatina é o essencial. Eu também acho que eu vejo colágeno, talvez não ser 30, mas eu acho que 40 anos. Colágeno acho que já tem que estar fazendo parte aí dentro de um contexto de suplementação, obviamente, da atividade física que você está fazendo e tudo, para poder também chegar lá na frente, né, Adolfo? E porque o grande lance lá chegar lá na frente da velhice, a gente está falando muito da questão de você ter uma boa quantidade de massa muscular, não é isso? Uma Fundamental, musculatura, Cris. né, uma Fundamental. articulação que te dê aí, Que te dê sustentação e autonomia. Mas aí é que sim, tá. Te digo, aham. musculação e autonomia, que vai depender também do equilíbrio hormonal, mas que a gente vai falar disso semana que vem. Então, Sim, semana que sim, vem a sim. gente fala de mais suplementos que estejam Uhum. envolvidos no envelhecimento de saúde, Aham. e a gente fala sobre o equilíbrio hormonal e sobre todo mais de coisas, que tem muitas coisas, pessoal, que Sim, faltou a sim. gente falar hoje, né? A gente As, continua na semana é, que vem. as questões hormonais, as questões intestinais, né? É fato também, né? Os órgãos envelhecem, mas assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Principalmente nessa questão intestinal, para alimentação, absorção, né? A digestão correta desse idoso, né? Acho que a gente também pode estar falando sobre isso.
Aí entrou aqui, viu? Aí entrou a neta falando, Dona Tidinha tá melhor que os filhos, netos e bisnetos, e a filha, que é um que faz a alimentação dela, né, Maria Sofia, os caldos de gelatinas, que é justamente do mocotó, né? Aqueles caldos que a gente ensinou para preparar e ela tomar, e ela adora. Acho que é Maravilha. sobre isso, né, Então, Adolfo? semana que vem a gente vai falar sobre tudo isso. Adorei você pegar o exemplo de sua avó, foi Sim. muito bom. Agora, Cris, eu sei que você tem um recado para dar pro pessoal sobre um evento que vai acontecer daqui a alguns dias, beneficente. Conta aí para a turma como vai ser. Pronto, gente, esse evento é Viver Mulher. A gente vai estar ajudando uma instituição de algumas mulheres com vulnerabilidade, mulheres com filhos que ficam lá confinadas dentro dessa instituição, que precisam de ajuda, e a instituição está precisando, né? Nada mais, nada menos, alguns profissionais se uniram, né, a essa minha ideia, abraçaram essa minha ideia, e a gente vai fazer, né, esse evento no dia 25 de março, uma manhã com diversos profissionais. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Eu acho que você ganha, as meninas lá também da instituição também vão ganhar. Eu acho que você se presenteia também, né, essas mulheres que precisam. Obviamente que dentro daí eu vou falar, porque aí é da minha área, quando eu converso com essas pessoas, eu digo assim, eu sei que a necessidade maior é de proteína, mas proteína é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem essa doação. Até porque está num lugar aberto, não tem como acondicionar, aquela coisa toda. Mas assim, gente, diante do que realmente precisa, a gente acaba pedindo, né, o feijão, o arroz, né, o macarrão, porque nesse momento é aquilo ali que tem para eles. Obviamente que a gente às vezes consegue com algum empresário que doe uma quantidade de proteína. O importante seria a proteína, porque conversando com eles a gente vê e percebe, né? Até por todas essas questões de carências que a gente falou aqui, né, nesse contexto da live. Mas assim, a gente ajuda essa instituição, vocês vão lá, vão ter psicólogas para falar temas voltados para a mulher, a gente vai ter uma sexóloga, a gente vai ter uma astróloga também para falar de produtividade, né? Tentando entender, não é desmistificar nada das suas crenças, mas tentando entender essas questões do universo, de energia, né, da mulher. Vamos ter aí uma reprogramadora biológica também, onde vai falar um pouquinho, né, dessa questão de ser feminina, de como se posicionar, né, de pessoas que vão falar, a Adolfo vai falar sobre reposição hormonal, né, para as meninas. Acho que vai ser super interessante. Você vai ter uma nutricionista para falar de suplementos para as mulheres, né, principalmente para a questão da ansiedade. E vamos ter uma outra nutricionista, que é a doutora Ana Lúcia, uma querida que eu amo de paixão. Também. Né, que vai falar sobre o que a alimentação transforma a sua vida, de que forma a alimentação pode transformar a sua vida. Então vai ser dia 25 de março. Se quem quiser fazer a inscrição, manda um direct para mim. Tá? Olha lá nos stories também, que tem outras formas de fazer a inscrição. Se inscreve. Eu acho que vai ser super bacana. Acho que todo mundo só tem a ganhar. Eu mesmo estou ganhando Com muito. certeza. Não, vai ser sensacional. Eu já te agradeço de novo publicamente a pessoa ver você ter me convidado para participar. Para mim é uma honra, uma satisfação. Fico muito feliz de poder contribuir. E falo, pessoal, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, mas quem quiser dar 2, 5, 10, não tem problema não. Viu? Tem problema. E a partir daí, já conhecendo a instituição, também quiser fazer qualquer outro tipo de contribuição, de doação diretamente à instituição, vocês vão poder fazer. Então, Crispita, vamos fechar. Vamos fechar. Semana que vem a gente está de volta, aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, com a parte 2, não é isso mesmo? Parte 2, falar a parte de intestino, hormônio, não é isso? É isso aí. Saúde aí. mental, né? As questões de algumas doenças que a gente pode estar prevenindo, não necessariamente, tanto assunto, né? Tem tanto assunto que é capaz da gente querer fazer uma parte 3. Vamos para frente. Pessoal, o que vocês quiserem que a gente fale, manda direct pra gente, tá? Sugiram, façam sugestões, mandem perguntas se vocês quiserem já desde antes e bola para frente que a gente vai se encontrar. Obrigado a todos que participaram. Crispita, você é o cara. Né? Tá certo, cara. Tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite, viu? E a gente retornou, né? Depois de um bom tempo, né? Sem live. A gente não vai parar nunca, filho. A gente não vai parar nunca. A gente aqui é uma dupla de 2, viu? Ainda bem que é de 2, porque esse 3 não dá. Valeu. Tchau, meu filho. Vou deixar gravado, hein? Valeu.